Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, nesta terça-feira, dia 3 de setembro. Sempre com muita informação para você, aquilo que você precisa saber para melhorar o seu negócio, para rentabilizar melhor e o que acontece no mercado a partir de agora. E eu lembro a você que você acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, pelas parabólicas em todo o Brasil e também fora do país. Aqui também as TVs por assinatura e eu destaco duas. A TV Claro, a Claro TV e também a NET, que você acompanha pelo canal 190. Se você está no Mato Grosso do Sul, o sinal é aberto nas televisões, agora pela antena digital, pela TV Imaculada Conceição. Grande abraço à turma da Imaculada Conceição, que vai transmitindo o Agricultura BR2, segunda edição, a partir deste momento. E nessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo o que aconteceu com as exportações brasileiras em agosto. Olha, foram fortes, foram interessantes para o milho, mais de 7 milhões de toneladas exportadas. Para a carne bovina, o valor da tonelada da carne bovina exportada passou de $4.100. Aquilo que nós dizíamos, que como teve um primeiro semestre com muita exportação de soja, o segundo semestre seria mais fraco, confirmado. Agosto com volume menor, porque não tem soja para exportar também. Você vai conhecer também um confinamento que produz fertilizante lá. Você vai entender como é que isso funciona nessa edição do Agricultura BR. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais a partir de agora no Agricultura BR, que começa falando sobre números positivos. O primeiro semestre deste ano foi marcado por uma forte exportação dos produtos agropecuários do Brasil. É um bom momento. O fato é que o Brasil vive um bom momento, independente das situações de críticas internacionais, que servem muito mais para tentar tirar preço, para tentar renegociar situações com o Brasil, com a comercialização de produtos do Brasil e lançar críticas que muitas vezes são vazias. Independente dessa situação, o Brasil faz a sua parte, produtor rural, e os trabalhos acontecem e as exportações foram muito elevadas no acumulado dos primeiros 6 meses. E este foi o assunto da representante da CNA com o repórter Saulo Lopes. O agronegócio brasileiro, ao contrário dos outros turbulentos indicadores econômicos, permanece no azul. Frutas, café, carne de boi, frango fecharam o primeiro semestre com grandes faturamentos. O volume de frutas exportado até julho cresceu 21% e 15% em valor, receita de $384 milhões. A receita cambial com o café, saca 60 quilos, foi 9,8% a mais do que na temporada 2017-2018. Mais de $5 bilhões de faturamento. As questões ambientais, queimadas na Amazônia, ainda não chamuscaram novos pedidos de embarque de carne para o exterior. Camila Sandi, coordenadora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, acredita que o mercado externo está mais maduro. A gente tem aí um incremento na maioria das carnes com essa demanda da China, né, em relação à peste suína. Então, você e qualquer oferta que é diminuída na China, muito embora seja na carne suína, ela puxa as outras proteínas, né? Então, puxa a carne de bovino, carne de suíno, de frango e até outras proteínas, como a gente teve agora a abertura para os lácteos, né? Então, queijos. Então, certamente, a vinda dos adidos para esse evento que vai ter essa semana, a gente vai participar, mais uma oportunidade de conversar com eles. Sempre fazemos essas rodadas dos interesses dos produtores rurais, porque a gente passa para os adidos, porque eles são os nossos agentes lá no exterior, para que eles levem uma agenda, né, robusta de interesses, principalmente, em especial, nesses países asiáticos. E o segundo semestre também começou bem. Só em relação à carne bovina, nos primeiros 7 meses desse ano, houve um crescimento de 11% no volume exportado, atingindo $3,7 bilhões. O pedido de embarque de 25 mil toneladas de carne bovina para a Indonésia é um sinal de abertura maior ainda no mercado asiático. É uma janela que a gente já está buscando há muito tempo. Né? Os países do Sudeste Asiático são de grande interesse para o agro e as tratativas com a Indonésia já têm já estão ativas há algum tempo e consolidou uma série de ações, né, que tiveram apoio da CNA, inclusive o embaixador da Indonésia participou da última edição
do nosso AgroBrasil. Então a Oeste Baiano veio a produção e a gente sabe que é um conjunto de fatores que levam à abertura de mercado, mas essas ações da CNA certamente auxiliaram nessa abertura desse mercado de grande potencial, né? De Brasília, Saulo Lopes. Vou falar agora a respeito de um tema que tomou conta aí do agronegócio e também de boa parte da economia brasileira entre domingo e segunda-feira. Uma importante multinacional disse que estava estudando parar de comprar alguns produtos do Brasil, como cacau e carne bovina. Olha, podem até estar estudando, mas o fato é, e eu pedi para colocar aí na tela, está escrito aí, é que não há qualquer argumento para justificar tal ação. E eu vou explicar por quê. O cacau que é produzido no Brasil é muito mais simples de explicar. Cacau produzido no Brasil é feito de maneira extrativista em áreas tradicionais, em especial nos estados da Bahia e também do Pará. Então, esqueçam isso. Produção de cacau no Brasil não tem absolutamente nada a ver com qualquer questão como essa da Amazônia, que é sazonal. O que quer dizer sazonal? Que todo ano ocorre por uma questão climática, além, claro, de alguma interferência humana, mas acontece sazonalmente, como acontece na Amazônia, acontece no Pantanal, acontece no Cerrado e assim por diante. Então, esse é o primeiro tema. O outro tema seria em relação à carne bovina. Ora, se há algum problema na Amazônia, é importante lembrar que lá não sai boi Europa. Essa multinacional opera na sua sede de operação na Europa. Então, o que nós estamos colocando aqui? Não há qualquer argumento técnico para justificar tal situação. A empresa não disse que vai fazer, só disse que estuda a questão. E é claro, neste momento onde não há onde comprar no mundo, é claro que não vai ser tomada nenhuma medida. Mas é importante o Brasil estar muito atento com essa situação, porque se tivéssemos numa outra circunstância no qual houvessem fornecedores possíveis, era bem provável que países usassem essa situação lastimável que acontece sobre a região amazônica, que não tem nada a ver com o governo, e sim é sazonal, eles usariam isso para redefinir, para rever contratos, e aí o Brasil precisa estar muito atento a esse tipo de manobra. A Agricultura BR fala sobre soja agora, e olha só, a movimentação do mercado da soja desde a última semana, eu não conto essa segunda-feira porque foi feriado nos Estados Unidos, então não teve operação, ficou sem referência internacional. Mas na última semana, o que nós tivemos foi uma nova redução em relação à soja, negociada em Chicago, e também os prêmios aqui no Brasil acabaram sofrendo algum impacto, né, reduzindo um pouco. Mas o dólar segurou a onda e fez com que se tivessem preços ainda interessantes na paridade nos portos e internamente no Brasil também. O que eu vou falar agora é muito simples. Houve valorização da saca da soja em todo o país. E no Mato Grosso, que é o maior produtor do país, não foi diferente. Vou mostrar duas praças mato-grossenses agora, utilizando os números do IMEA, que você acompanha diariamente no Agricultura BR, com as nossas cotações. Você acompanha agora como é que vem aqui o município de Sorriso. Veja só o que aconteceu na última semana. O que eu estou querendo, qual que é a nossa tese aqui? É provar que mesmo com alguma redução no prêmio pago no Porto e também soja em Chicago capengando, nós tivemos valorização para a soja. No dia 26 de agosto, eram R$ 71,60 a saca de 60 quilos, segunda passada. Na terça-feira passada, subia para R$ 72,60. Já na quarta-feira do dia 28, recuou para R$ 71 a saca, retomou na quinta-feira para R$ 72 a saca de 60 quilos e no dia 30 de agosto, sexta-feira, encerrou o mês a R$ 72,50. Foi quase R$ 1 de ganho
para os valores negociados da saca da soja em Sorriso, no Mato Grosso. Ali é norte do estado. Vamos ver agora um município do sul do estado de Mato Grosso para ver como é que se comportaram os preços. Você tem aqui na tela comigo Rondonópolis em destaque. No dia 26 de agosto, segunda-feira passada, R$ 76,50 a saca de 60 quilos. O dia 27, a terça-feira, foi marcado por uma alta mais expressiva para dólar. É por isso que os valores na terça-feira são mais altos. R$ 78,00 a saca de 60 quilos. Já na quarta-feira, 28, recuou a R$ 76,80 a saca, nada mal. Quinta-feira subiu para R$ 77,50, fechou a semana e o mês de agosto a R$ 77,00 a saca de 60 quilos. Apesar de sexta-feira não ter sido o pico nos valores negociados lá em Rondonópolis, os valores ficaram muito firmes, bastante elevados e teve ganho, claro, 50 centavos na semana quando você compara segunda com sexta-feira. E olha, como era esperado e falado por nós aqui no Agricultura BR há mais de 2 meses, o primeiro semestre do ano teve uma exportação recorde. E o segundo semestre seria marcado por uma redução até drástica em algumas questões, porque não haveria soja suficiente para embarques. É lógico que isso aconteceu. O Brasil exportou muita soja nos 6 primeiros meses do ano. Foi um volume recorde. E com esse volume recorde, claro que você não tem a mesma disposição de produtos neste momento. As exportações de soja no mês de agosto, se você comparar com o que aconteceu em julho, é menor. Se você comparar com agosto do ano passado, é bem menor. Mas é por causa desse fator. Já não tem soja suficiente. Há uma escassez de soja no mercado e, internamente, a indústria processadora disputa a oleaginosa, disputa o grão. Vamos ver agora como é que ficaram esses números das exportações brasileiras de soja, só que no acumulado dos últimos anos. E aí você vai entender esse raciocínio conosco. Veja só que aqui nós destacamos, esses números foram divulgados na tarde desta última segunda-feira, e você vê aqui comigo o que aconteceu, aqui usando o banco de dados do Agricultura BR também, o que aconteceu com as exportações no mês de agosto nos últimos anos. Em 2015, as exportações totalizaram 5.150.000 toneladas. Em 2016, um ano de quebra para o país, nós tivemos um volume bem menor para o agosto, foram 3.810.000 toneladas. Em 2017, recupera os seus níveis tradicionais, acima de 5,5 milhões, chegando a 5.950.000 toneladas, quase 6 milhões em 2017, em agosto de 2017. Em 2018, você vê que ela tem esse pico aqui, 8.110.000 toneladas, já vivenciando totalmente esse fator de conflito comercial entre China e Estados Unidos. Agora, 2019, você vê aqui que chega a 5.330.000 toneladas essas exportações de soja. Por quê? Porque não tem soja. Não tem grão de soja disponível para os embarques feitos pelas tradings no Brasil. Com isso, o volume fica menor, evidentemente menor. É menor também se comparado a julho, se eu trouxesse outro tipo de gráfico aqui. Mas o que nos importa nessa situação? Que ele comprova aquilo que nós falávamos em relação à soja há alguns meses, que nós temos dito. Teria menos soja, isso já seria um elemento também muito eficiente para manter os valores aqui firmes no mercado interno brasileiro. Como eu disse já na edição de hoje, houve alguma redução para o prêmio pago na soja no porto, mas o mercado interno vai conseguindo compensar essa situação. O assunto segue sendo soja por aqui, mas agora eu falo de soja negociada em Chicago. Ora, com essa entrada em vigor, ontem foi feriado nos Estados Unidos. Você sabe, de segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho, mas com a entrada em vigor no último dia 1º de setembro, com essas tarifas entre China e Estados Unidos, não poderia se esperar um cenário diferente, um cenário de queda para as negociações com soja e também milho. Um outro fator elementar para se destacar aqui é que existem parâmetros altistas, como, por exemplo, o frio sobre as regiões produtoras dos Estados Unidos, mas nada disso
isso consegue levantar Chicago, que vinha perdendo hoje mais cedo. Vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago, é o que eu trago em destaque agora. Nós temos queda para a soja em Chicago. Setembro vem a $8,53 mais 6 o bushel. A queda é de 3,2 pontos. Novembro é a posição de maior liquidez, vem a $8,66 mais 2 o bushel, perde 2,6 pontos. Janeiro vem com $8,79 mais 6, perde 2,2. E março, $8,92 mais 6 o bushel, uma queda de 1,4 pontos. É o que nós destacamos neste momento no Agricultura BR. Agricultura BR, que agora mostra como é que vem as negociações com dólar comercial aqui no Brasil. Dólar comercial que vem se mantendo num patamar bem acima dos R$ 4,10, questões internacionais influenciando muito a moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem agora. Nós temos dólar em queda, mas mesmo com a queda de 0,30% do dólar, ele vai se mantendo bem alto, R$ 4,17 é o valor que nós temos aqui para o dólar que vai se mantendo em alta, mas neste momento vai representando uma queda, uma baixa para essa moeda norte-americana negociada aqui no Brasil. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Sara Kirchhoff, que está aqui conosco, participa do Agricultura BR. Sara, dólar mesmo em queda, depois de ter atingido uma máxima, ele permanece com valores bem fortes, bem firmes. Como é que está a situação do dólar e o mercado financeiro nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, ontem no fechamento, a moeda norte-americana atingiu o maior patamar do ano. Ela fechou em R$ 4,18, falando do dólar comercial, e isso depois do dólar já ter fechado o mês de agosto com uma valorização em torno de 8% frente ao real brasileiro. E ontem, dessa vez, o real, que sempre está entre as moedas aí de países emergentes com o melhor desempenho frente ao real, apesar das valorizações da moeda norte-americana, ontem o real foi uma das moedas com a pior valorização. Isso porque agora a Argentina adotou algumas medidas aí para tentar conter justamente essa questão de câmbio, né? Essa questão de valorização do dólar frente ao peso argentino. E por aqui, como você falou, hoje o cenário está um pouco diferente, o dólar recua na comparação com o real, uma queda um pouco abaixo de 0,5%, 0,30% agora, aos R$ 4,16 o dólar comercial, e ainda assim, como você falou, num patamar bastante valorizado. Ainda como pano de fundo, as tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Lembrando que no fim de semana, as duas maiores economias do mundo decidiram impor, de fato, colocar em prática aquelas sobretaxas de produtos importados de ambos países, primeiro os Estados Unidos, depois também a China com o petróleo norte-americano. Depois a China também entrou na OMC, Organização Mundial do Comércio, contra os Estados Unidos por causa dessa situação. Então, isso serve ainda como pano de fundo. E hoje de manhã, falando agora do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ele chegou a subir, mas voltou a zerar os ganhos durante a manhã dessa terça-feira, depois de indicadores fracos lá dos Estados Unidos, que acabaram reacendendo agora as esperanças de que o Federal Reserve possa ser mais assertivo nos cortes de juros. Hoje de noite, no fim da tarde de hoje, aliás, tem uma reunião aí do Federal Reserve, mas a última reunião do Banco Central norte-americano já sinalizou que os Estados Unidos não devem, por enquanto, cortar os juros por lá. Lembrando que quando os juros são elevados nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, a tendência é que o mercado corra para investir lá, então os países emergentes acabam ficando numa situação não tão positiva assim. Enquanto do lado contrário, se cortam os juros nos Estados Unidos, os países emergentes têm mais chances de investimentos. O mercado segue acompanhando tudo isso e, como eu falei no início, guerra comercial China e Estados Unidos ainda servindo de pano de fundo. Isso, inclusive, foi o que ontem acabou desanimando bastante o mercado, depois que a agência Bloomberg divulgou a informação dizendo que os dois países estão resistentes, não estão conseguindo chegar a um acordo nem sequer para uma reunião para tratar desse acordo. Então, realmente, a situação parece que dá um passo para frente e dois para trás. E claro que isso impacta no mundo inteiro, especialmente nos países emergentes que acabam sendo mais sensíveis a esses momentos. Fabiano, daqui a pouquinho eu volto para falar de café. É com você.
Tá certo, Sara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre café. Por aqui no Agricultura BR eu sigo trazendo informações a respeito do mercado de dólar. E os meus colegas de trabalho, Sara Kirchhoff, conversou com um especialista sobre o mercado financeiro que falou a respeito da moeda norte-americana e como que está esse cenário. Está cada vez mais complicado, nebuloso, por conta dos conflitos entre China e Estados Unidos e outras situações criadas lá no governo norte-americano. É o que você acompanha agora na entrevista. Eduardo Velho, projeções de um dólar mais caro no fim do ano, mas ao mesmo tempo uma projeção um pouquinho mais otimista para o Produto Interno Bruto brasileiro. Que cenário é esse que a gente está vivendo agora? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Tudo bem? Parece que o mercado estava muito pessimista com o crescimento e um pouco mais otimista com o dólar um pouco mais baixo, né? Então, de certa forma, eu acho que o mercado está mais alinhado com o movimento que a guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou seja, a guerra cambial, né? Que essa volatilidade de quem vai levar as tarifas, o cara que eleva, a reação, provoca também uma guerra cambial, um movimento de cautela nos mercados internacionais, e as pessoas tendem a demandar, procurar mais o dólar. E, consequentemente, há uma desvalorização generalizada de todas as moedas, principalmente os emergentes, em relação ao dólar. Então, de certa forma, o mês de agosto foi um mês realmente negativo, aqui no Brasil, em vários mercados emergentes. Não foi um fenômeno isolado. Claro. E totalmente, assim, o impacto, provavelmente, foi a questão comercial americana com os Estados Unidos, ou seja... Ainda, né? Que a gente está vendo desde março do ano passado. Saiu fluxo de bolsa de investidor estrangeiro da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira chegou a bater 96, 97 mil pontos. Aí no final do mês aí chegou a bater 101 mil pontos. Recuperou o patamar dos 100 mil. Mas é um movimento ainda de aversão ao risco muito claro lá fora, né? Inclusive os juros de 10 anos, juros longos nos Estados Unidos, estão menores que os juros de curto prazo. Isso é sinal que hoje o mercado está dando maior probabilidade de uma recessão técnica nos Estados Unidos em algum momento em 2020 ou uma desaceleração que também, obviamente, afeta o crescimento para baixo, consequentemente, menor preço de commodity, consequentemente também maior realização das bolsas emergentes. Então, esse é o movimento que tem caracterizado. E consequentemente, o dólar realmente rompeu R$4. Também tem um contexto que a reforma da Previdência já está precificado, já não é mais novidade, que vai ser aprovado no Senado. Então é fundamental que o governo agora caminhe para avançar nessas reformas adicionais, né? Tributária, também acelerar o processo de privatizações, as concessões, infraestrutura, o leilão da cessão onerosa, isso é importante para trazer mais capital. Eduardo, a gente está vendo um movimento até, de certa forma, atípico, né? Como você falou, a Bolsa está valorizada, né? O Ibovespa recuperou o patamar acima dos 100 mil pontos, só que o dólar continua subindo, mesmo com a ação do Banco Central. A ação do Banco Central não foi suficiente? A ação do Banco Central, ela é mais não para controlar preço, é para reduzir um pouco essa volatilidade do mercado cambial. De certa forma, o mercado de câmbio parece que ele estacionou, ou está trabalhando no intervalo entre 4,10 e 4,20 nos últimos dias, o que, de certa maneira, corrobora que o Banco Central está atuando e conseguiu reduzir a volatilidade. É que é um novo patamar, o mercado está mais pessimista em relação ao desfecho da guerra comercial e da guerra cambial entre China e Estados Unidos, que aparentemente estava caminhando em meados do ano, entre junho e julho, para um acordo, pelo menos uma suavização. De certa forma, houve uma deterioração, quando a China também reagiu aumentando as tarifas. Então, é um alinhamento de expectativas, o câmbio realmente é maior, mas eu acho que o Banco Central tem muitas reservas. Na verdade, eu sempre fui um defensor, já tinha até comentado em várias entrevistas, que o Banco Central, em algum momento, tem que ter reservas. Então, isso já quem me conhece já sabe. O Brasil hoje não tem nenhum problema de déficit de balanço de pagamentos. Ele tem um superávit comercial, esse ano está sendo um pouco menor em função da crise argentina, que já perdemos 40% das exportações que nós fizemos para a Argentina em relação a 2018, e reduzimos realmente o superávit comercial. O nosso superávit comercial até agosto foi divulgado recentemente, de quase 32 bilhões de janeiro a agosto, está com a faixa aí de uns 30% abaixo do ano passado.
mas isso não é um fato também do impacto da crise nacional, ou seja, os preços estão um pouco mais moderados também e o impacto da crise argentina. Agora, não é uma deterioração do Brasil, o Brasil não está com déficit, problema de fechar o balanço de pagamento, o Brasil tem muitas reservas, então pode vender e eu acho a atuação do Banco Central prudente e correta, inclusive. Eduardo, você falou então desse momento da economia brasileira, eu quero entender esse momento para o agro. A palavra-chave agora é cautela, então? Eu acho que sim. Eu estou assim, moderadamente otimista. Não acho que essa desaceleração dos Estados Unidos vai chegar a uma recessão grande. Se chegar a uma recessãozinha, vai ser pouca coisa. 0,5%, um trimestre negativo, algum lugar, algum momento no segundo trimestre de 2020, em função que os efeitos da redução dos incentivos fiscais que o Trump adotou no passado recente já estão se exaurindo. Então é natural que a economia americana cresceu muito nos últimos 2, 3 anos, o desemprego praticamente abaixo de 4%, a nível de pleno emprego, na verdade, no mercado de trabalho, então é natural que haja algum ajustamento. E lá fora também, hoje o mercado está vendo que a economia americana, as bolsas subiram bastante também, lá fora. Não então, só aqui no Brasil, é natural um ajuste, uma cautela. Mas olhando para frente, que eu vejo para o agro, eu acho que é um movimento, olhando para frente realmente, é um movimento interessante, porque você tem um dólar, de certa maneira, mais forte, que de certa forma estimula uma exportações do agronegócio, então estimula, claro. Então, apesar de uma queda também de algum preço internacional, e também pode compensar pelo efeito cambial. O prêmio pago nos portos, né? Então me parece que apenas um movimento de cautela, mas eu não vejo assim, uma posição assim, vendedora de agro dessa maneira, de forma generalizada. Eu vejo até uma posição de cautela, mas eu ainda estou otimista que não vai haver uma desaceleração profunda a tal ponto que vai afetar tanto as exportações de agronegócio. E lembrando que o próprio câmbio já ajustou, já melhorou, quer dizer, ou seja, apesar da queda do preço menor em algumas exportações, e principalmente no setor automobilístico e não do agronegócio, foi para a Argentina que piorou, você teve um dólar mais caro. O dólar mais caro é uma desvalorização do real e, de certa forma, estimula, inclusive, as exportações do agronegócio. Então, é um movimento apenas de observação. Não vejo ainda uma situação de um pânico como teve, por exemplo, 2008, que foi a crise financeira internacional, a crise cambial brasileira entre final de 98 e 99, que o Brasil teve que fazer um grande ajuste contracionista. Quer dizer, nós estamos num movimento de tentativa de recuperação da economia, né, internamente. E lá fora, eu vejo que o Banco Central Europeu vai aumentar os estímulos, eu vejo que o Japão vai manter os estímulos, a China também não vai deixar muito tempo também de acelerar tanto, quer dizer, ela vai fazer algum estímulo, quer dizer, então é apenas estar muito localizada essa crise na questão comercial entre China e Estados Unidos, que claramente está afetando o movimento de cautela, os mercados estão mais comprados em dólar do que outras moedas e afeta claramente a expectativa de crescimento já um pouco para baixo o nível de preços das commodities. Mas eu não vejo um movimento de queda, assim, um vácuo, uma queda acentuada, entendeu? Que bom, o otimismo sempre vai bem, né, Eduardo? Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Tá bom, prazer. E nós devolvemos então o sinal para Campo Grande, é com vocês. Então, eu, Eduardo Velho, com Sara Kirchhoff, falando a respeito das questões do dólar. Bom, você está acompanhando aí, você que é sócio de cultura, está querendo saber, bom, com essa história toda, dólar a 4,17, eventualmente mais, eu falei também que o prêmio no Porto reduziu um pouco, como é que está o valor de paridade? É o que nós vamos conferir agora. Nós temos valor interessante no Porto ainda. Você tem R$ 89,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Granos Corretora. E nós vamos para o intervalo comercial. Você aproveita para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no Facebook, no Twitter ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo porque daqui a pouco eu falo de milho e vou falar que a exportação no mês de agosto foi recorde. Mais de 7.600.000 toneladas exportadas pelas trades que operam no Brasil. Eu volto já. O assunto por aqui da Agricultura BR agora é o milho e eu falo sobre os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o DERAL, que mostra uma colheita do milho de segunda safra praticamente concluída. E dá para se dizer, já que temos ali um céu de brigadeiro nessa finalização de colheita paranaense. Coloca aqui na tela, porque o estado do Paraná, ele cultivou 2.200.000 hectares, alcançou até a data deste dia 3 de setembro, 98% da área colhida. Olha só,
71% das lavouras de milho do estado do Paraná estão em boas condições, 18% em condições medianas e 11% em condições ruins. E as exportações brasileiras de milho, hein? Olha, dispararam no mês de agosto. Se o mês de julho já tinha sido um mês muito forte nos embarques, agosto veio com mais de 7 milhões e 600 mil toneladas embarcadas de milho. Um número nada mal, era o que se esperava, uma disparada mesmo nos embarques brasileiros do cereal, e é o que você vai ver comigo agora na tela, comparando com o que aconteceu em períodos passados. Olha só, agosto de 2019, você vê aqui um número recorde, 7 milhões e 650 mil toneladas de milho exportadas. Em julho deste ano, foram 6 milhões e 310 mil toneladas. Olha o comparativo, agosto do ano passado, foram 2 milhões e 820 mil toneladas de milho que foram embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Vamos saber agora quanto é que isso rentabilizou. Essa rentabilidade, ou rentabilização, ela foi para as trades que operam com as exportações de milho. E você vai acompanhar comigo agora como é que esses números ficaram. Você tem aqui os números, os valores aqui de faturamento. Agosto de 2019, com esses 7 milhões e 650 mil toneladas exportadas, faturou 1 bilhão 330 milhões de dólares. É, amigos, foi forte mesmo o faturamento com o milho nesse último mês. Julho deste ano ficou com 1 bilhão 120 mil toneladas. Para efeito de comparação, agosto do ano passado foram 494 milhões de dólares, portanto, quase 3 vezes superior os números em relação ao faturamento em agosto de 2019. O assunto segue sendo milho por aqui e agora nós destacamos o que acontece com os valores negociados nos portos brasileiros. Porto de Santos e Paranaguá, nós temos aqui R$ 38,50 a saca de 60 quilos, na paridade dos dois portos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E olha, o que eu falava sobre milho, ele acaba estendendo sobre também, sobre soja, acaba se estendendo sobre milho. Por que milho fica numa situação talvez um pouco melhor? Tem a ver com o Brasil. Estou falando do milho lá negociado em Chicago. Nós vamos ver agora como é que está essa negociação, mas o que acontece? Nós tivemos aí essa confirmação da importação brasileira de etanol norte-americano, etanol de milho, e para o governo norte-americano foi motivo de comemoração. Donald Trump, inclusive, comemorou, daqui a pouco eu vou mostrar isso, ele comemora mesmo em relação a salvar pequenas refinarias norte-americanas. Vamos ver como é que está o milho antes? Vamos ver, milho Chicago, pode colocar aí na tela, nós temos o milho em Chicago nesta terça-feira, não reagindo muito bem não, vem com 7 a 6 pontos de queda, posição de setembro vem a $3,50 o bushel, dezembro $3,62 mais 6 o bushel, março $3,75 mais 4, maio $3,84 o bushel, é o que nós temos neste momento com a negociação em milho na Bolsa de Chicago. Agora, vamos explicar o que é que acontece, do que o Fabiano está falando. Estou falando do seguinte, estou falando dessa situação que nós tivemos aí da confirmação do Brasil, elevando a quantidade, o volume de etanol importado dos Estados Unidos com tarifa livre, portanto, sem tributação dos Estados Unidos. Aumentou para 750 milhões de litros. Vou colocar aqui na tela, nós estamos com ela aqui na tela, está aqui, ó. Está aqui o Twitter do presidente Donald Trump, e ele diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos publicou na noite de ontem um tweet a respeito da decisão do Brasil de elevar a cota de importação de etanol sem tarifa de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros por ano. A publicação comemora o aumento e ainda cita negociações para um possível acordo de livre comércio entre norte-americanos e América do Sul. O presidente fala ainda dos benefícios aos produtores locais. Trump citou o trecho de uma reportagem afirmando que a decisão de aumentar a cota foi comemorada por produtores brasileiros por causa da negociação entre os dois países para um acordo de livre comércio. Em seguida escreveu, olha lá,
fazendo um grande progresso para os nossos produtores. O E15 aprovado durante todo o ano. Grande lista adicional para ser enviada e aprovada em até 2 semanas. Será ainda melhor para o etanol e salvaremos as nossas pequenas refinarias. Foi assim que encerrou ali no segundo tweet. Pode voltar aqui para o estúdio, que encerrou ali no segundo tweet, o presidente norte-americano comemorou muito essa situação aí que foi colocada nesse acordo no qual o Brasil vai importar, aumenta de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros, aí livre de tributação. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Na volta, nós vamos falar sobre o mercado de café, sobre as exportações brasileiras de café também. Você vai acompanhar o que acontece no mercado daqui a pouco aqui no Agricultura BR, que volta em instantes. Agricultura BR de volta. E olha, na semana passada eu andei por Goiás, conversei com muitos produtores, conversei com produtor de algodão, produtor de soja, quem trabalha com a bovinocultura de corte e também de leite. Eu quero agradecer demais o carinho do produtor goiano, vocês realmente estão nos nossos corações. E eu aproveitei para conhecer algumas propriedades rurais. Você vai conhecer essa propriedade em especial, que ela faz um trabalho bem diferenciado. Primeiro, que é uma fazenda que integra lavoura pecuária de uma maneira muito forte, que tem uma área de preservação também muito bem definida, e o produtor rural mesmo se identifica como sendo um produtor de água, porque mantém a água que está ali no solo, que para muitos pesquisadores é a principal caixa d'água que existe no mundo. Você vai conhecer nessa fazenda agora um confinamento que está produzindo fertilizantes. Veja. Na Fazenda São José, em Bela Vista, no estado de Goiás, fui conhecer um pouco sobre o confinamento da propriedade. Os números chamam a atenção. Aqui se produz o chamado boi Europa. É para exportação. E quando cheguei, pouco mais de 1.600 animais estavam prontos para sair. Alimentação no coxo, boiada terminada em fazenda de muitas aptidões. Aqui se faz integração lavoura-pecuária, com busca por respostas mais eficientes, como o fertilizante organo-mineral. Olha lá no chão do confinamento. Percebe que está mais cinza? É o pó de rocha. Eu vim aqui na Fazenda São José, no estado de Goiás, para conhecer essa experiência da implementação do pó de rocha na área de confinamento, que transforma os resíduos em fertilizantes. Então, para falar sobre isso, converso com o produtor rural Donizete Peixoto, é o titular da fazenda, que explicou a ação no confinamento. A gente usa o confinamento como uma ferramenta, certo? A gente trabalha com recria e engorda. A gente recria pasto e termina parte do gado em confinamento. Mas também terminamos a parte do gado a pasto, né? E trabalha com uma agricultura. Então nós trabalhamos a agricultura integrado com a pecuária, certo? A pecuária de corte. A gente compra um animal aí com 6 a 8 meses e depois, após 18, 20 meses, vocês estão vendo isso aí, que vocês vêem um animal completamente acabado, certo? Pronto para o abate, viu? Como vocês estão vendo aí, certo? Aqui no chão do confinamento, aqui onde o gato está pisoteando, nós temos uma característica, né? Nós temos pó de rocha aqui onde ele está pisoteando, com a intenção de produzir fertilizantes a partir também do excremento. Como é que isso deve funcionar? Como é que o senhor pretende utilizar essa produção? A gente conversando com o técnico, ele recomendou a gente colocar em torno de 600 quilos de pó de rocha, que é o filler, para fazer a cobertura do confinamento. Assim a gente colocou 600 quilos por animal, certo? Isso tem esse período aí de 90 dias, a gente vai tirar o gado agora, certo? E vai deixar esse material, esse esterco que vocês estão vendo aí, em repouso por 30 dias. Aí vai jogar na lavoura. E até já está esperando um resultado de uma análise, e assim que ficar pronto também, já curtido, vai fazer outra análise, certo? A gente vai jogar na área que vai plantar soja e jogar nas áreas de piquete rotacionado, certo? E vamos ver o resultado. Só que para a gente fazer, a gente tem que ter segurança com análise na mão, certo? Mas o técnico me garantiu, isso é uma tecnologia e parece que tudo vai comprovar, certo? Que esse vai dar resultado, certo? Nós vamos ter um NPK pronto para ser usado na agricultura e na pecuária também, do rotacionado. Expectativa é boa, então? Expectativa é excelente, certo?
O confinamento gerou então, misturado ao pó de rocha, o fertilizante para usar na lavoura. Fui perguntar então para o engenheiro Antônio Alexandre Bizão, que dá assessoria na propriedade, como o processo funciona. O princípio que tem aqui é o princípio da concentração. Eu tenho aqui essa silagem. Essa silagem, aqui dentro, numa tonelada dessa silagem, eu tenho 30 quilos de minerais. Então, é um produto de baixa concentração. Por que aqui eu tenho baixa concentração? Que essa silagem, ela tem 30% de matéria seca e os outros 70% é água. Quando eu vou no curral e coleto o esterco lá dos animais, que ele já está seco, aqui eu já tenho uma situação inversa. Aqui eu tenho 80% de matéria seca e só 20% de água. E a concentração de nutrientes aqui já subiu para 60 quilos por tonelada. Então vejam, aqui eu tinha, nesse material que é a silagem, a concentração de minerais era 30 quilos por tonelada. Aqui no esterco puro já subiu a concentração para 60 quilos de minerais por tonelada de produto. Quando eu uso o pó de rocha, que aqui está, para a produção do fertilizante organomineral, eu vou obter, então eu faço a forração do meu curral, do piso do curral, com esse pó de rocha, na dose de 800 kg de pó para cada animal que vai ter naquele curral. Aplico junto também 100 kg de gesso agrícola, para a fixação do nitrogênio. E eu vou obter, então, esse terceiro produto aqui, que já é o fertilizante organomineral. Então, só para que entenda a evolução, aqui na silagem eu tinha o quê? A concentração de minerais era de 3%, ou seja, 30 quilos por tonelada. Aqui no meu esterco, a minha concentração já subiu. Aqui eu tenho 60 quilos de minerais por cada tonelada desse produto. Enquanto que aqui, no meu fertilizante organomineral, que ele é constituído do pó de rocha, do gesso agrícola, dos excrementos e da urina do animal, eu já tenho um produto onde eu tenho 149 quilogramas de minerais por cada tonelada desse produto. Então, se vejam bem, eu nada mais fiz do que ir concentrando os nutrientes minerais no meu produto para mim chegar no fertilizante organomineral. Com isso, o meu confinamento deixou de ser somente um lugar de engordar boi. Ele passou a ser também um local de produção de um fertilizante orgânico de um altíssimo valor agronômico. A gente vai continuar acompanhando o que acontece na propriedade. O Donizete Peixoto, titular, vai aplicar esse fertilizante produzido no confinamento na lavoura de soja, que vai ser cultivada logo depois do fim do vazio sanitário. E, claro, depois que chover em Goiás, está bem seco, quase 4 meses sem chuva. Por aqui eu sigo falando agora a respeito do mercado de café. Nesta última segunda-feira, tivemos a divulgação dos números da Secretaria de Comércio Exterior para as exportações brasileiras no acumulado do mês de agosto. E o mês de agosto foi excelente para os embarques brasileiros de café. E é o que você vai conferir comigo agora na tela. Você tem aqui o volume exportado de café em 2.980.000 sacas. 2.980.000 sacas, uma alta de 32,3%. A receita com os embarques brasileiros de café totalizaram 355 milhões de dólares, uma alta de 11%, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia. Sigo falando de café agora, porque agora o destaque fica em relação ao Fundo de Defesa Cafeeira. Vamos falar do FUNCAFÉ. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos voltar à cidade de São Paulo. Lá está Sara Kischoff, que nos traz as informações. Sara. Vamos lá então, Fabiano. Até esse momento, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o chamado FUNCAFÉ, ele já repassou aí o equivalente a 4.256 bilhões de reais, de um total de um pouco mais de 5 bilhões de reais para 25 agentes aí de mercado. Lembrando que o FUNCAFÉ é um crédito para aquisição de café do Fundo da Defesa da Economia Cafeeira. Então, nesse momento, ainda resta o equivalente a 807 milhões desse orçamento, que deverão ser repassados muito em breve a outros 10 agentes credenciados
conforme um comunicado do governo federal e repassado aí também pelo presidente do CNC, o Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, que divulgou uma nota falando sobre esse assunto. Até esse momento, então, como eu falei, 25 agentes já assinaram com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o repasse aí desses recursos destinados à cafeicultura na safra 2019-2020. Então, em breve, outros 10 agentes também devem receber esse restante aí de 807 milhões de reais. O presidente do Conselho, ele diz que com os recursos do Funcafé é possível que o setor se programe e também dilua as vendas. E com isso, eles aproveitam os picos de mercado e não se veem obrigados a comercializar naqueles momentos de pressão. O Funcafé existe há mais de 30 anos, desde 1986. Como eu falei, é um crédito para aquisição de café do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira e ele financia a aquisição de café e também capital de giro. Para participar, para conseguir esse repasse, é possível procurar uma instituição financeira que são as intermediadoras dos repasses do Funcafé. O presidente do conselho, ele orienta então os produtores que contatem as instituições financeiras para fazer essa tomada de crédito. O setor ficou muito preocupado esse ano com aquele atraso, aquela demora no lançamento do Plano Safra, acabou sendo um pouco mais tarde e com isso o trâmite para a liberação dos recursos do Funcafé também sentiu um pouco desse impacto. Inclusive, o Funcafé, ele chega a ser ameaçado, ele está ameaçado aí de não existir mais, e isso depende das taxas de juros que vão vir aí pela frente, ou seja, se as taxas de juros forem muito baixas, há uma possibilidade de que o Funcafé não exista mais aqui no Brasil. Lembrando que hoje ele é sustentado somente pela cobrança de juros aplicadas nos empréstimos, aos produtores. É um crédito, de acordo com o setor, mais fácil de ser aplicado, com acesso também mais fácil para os pequenos produtores de café. Justamente para tratar sobre esse assunto, para ver o futuro aí do Funcafé, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um grupo de trabalho para discutir aí o que pode ser feito em relação a esse fundo importante para o setor. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR, 7 falando de café agora, mercado futuro. Vamos saber como é que vem Nova York, depois do final de semana prolongado, com o Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos. Você tem aqui a plataforma Ice Filters, onde mais se negocia café no mundo. E a posição de setembro vem negociada a 93 centes mais 60 a libra peso. Dezembro, 96 centes mais 10 a libra peso. Março, 99 centes mais 60. E a posição de maio de 2020, $1, 2 centes mais 15 por libra peso. Negócios em queda na Bolsa de Nova York para o café. Falo agora a respeito de café negociado no mercado futuro de Londres, portanto, café Robusta. Você tem aqui o Robusta, referência para o café Conilon do Brasil, em queda, vai perdendo a posição de setembro, 1,16%, $1.290 a tonelada. Novembro, $1.310 a tonelada, queda de 1,45%. Janeiro, $1.334, recua 1,34%. E março, $1.359, recua 1,25%. São os negócios com café Robusta em queda na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Então, convido você, você sabe disso, para participar do programa conosco, que você participa facilmente. Você pode mandar foto, mandar vídeo, mandar pergunta, aquilo que você quer ver no programa, você envia para nós. Você pode enviar no Facebook, pode enviar no Twitter e ainda no nosso WhatsApp. Você manda no 67996562266. E no próximo bloco do Agricultura BR, você tem uma homenagem muito especial aqui, uma reportagem, encontrei com ele, Dr. João Carr,
uma das pessoas que são dos entusiastas, quem começou a trabalhar com integração lavoura-pecuária floresta no Brasil. Trago uma reportagem muito especial com ele daqui a pouco, no próximo bloco do Agricultura BR. Mas antes de encerrar esse bloco, você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra o combate à coccidiose e como que isso é feito de maneira adequada. Veja. No campo, o produtor rural coleta as fezes do animal. Guarda em ambiente refrigerado e encaminha para o laboratório. O procedimento é para diagnosticar se há ou não coccidiose no bezerro. E aqui dentro desse laboratório são feitas as análises de todo o material que é coletado no campo e é entregue para identificar se realmente tem ou não a coccidiose. Eu vou conversar agora com o professor que está aqui já fazendo a análise do que já foi coletado. Professor, esse material aí é avaliado e o diagnóstico sai num prazo de 7 a 10 dias? Isso, até a chegada das amostras no laboratório, até o laudo, a gente leva em torno de 7 a 10 dias para esse processo de diagnóstico. O proprietário pode identificar a doença analisando os sintomas clínicos, como a diarreia, que pode vir ou não com sangue. Isso depende da quantidade de ocistos ingeridos pelo animal, ou seja, as formas infectantes do parasita que se replica dentro das células intestinais do bovino. Ele vai ter maior lesão intestinal e maior probabilidade de apresentar sinais clínicos. Por isso que é importante o diagnóstico, para a gente fazer uma diferenciação, porque várias doenças podem apresentar esses mesmos sinais clínicos. Colibacilose, doenças virais, até algumas doenças parasitárias, como a criptosporidiose, pode causar essa diarreia com sangue. É importante lembrar que o animal infectado pelo ocisto tem o potencial de liberar 20 mil ocistos, disseminando a parasitose com facilidade. De acordo com o professor, estudos referentes à coccidiose em bovinos de corte apontam que entre 25% e 30% da faixa etária jovem, com menos de um ano de vida, apresentam a doença. A gravidade vai depender de cada rebanho, vai depender do manejo, vai depender das faixas etárias, do grau de infectividade, de contaminação do meio ambiente, né, que é da carga parasitária do ambiente. No mapa, estudos mostram regiões onde a enfermidade teve índices elevados de ocorrência. Em 2013, pesquisa feita no norte do Paraná aponta que o maior número de casos está nos bezerros, com idade média de 3 meses. O combate da enfermidade começa nos ocistos. A higiene. Tem uma higiene na propriedade, então evitar coxos úmidos, aguadas muito próximas, também úmida, coxos muito baixos, você ter diferentes faixas etárias. O professor ainda destaca a importância da sanidade nas fazendas para combater a coccidiose. O produtor investiu em genética, o produtor investiu em nutrição, em manejo. Então, o que está faltando agora? Está faltando o produtor pensar um pouco na sanidade. Ele deve pensar na sanidade do rebanho. Isso é muito importante. Isso é um dos fatores que a longo prazo, a médio e longo prazo, vai fazer com que o produtor evolua muito. No laboratório é comum identificar casos positivos da doença. As amostras são analisadas e os ocistos colocados para reprodução espontânea. O resultado fica pronto entre 7 e 10 dias. Normalmente são amostras que apresentam infecções mistas, é bastante comum. Então são mais do que uma espécie de eiméria e é muito comum apresentar infecções mistas. E há grande quantidade de ocistos nas amostras. Tem uma pessoa, um pesquisador, que a produção rural brasileira deve muito a ele. O nome dele é João Kluszczykowski, ou, como todo mundo conhece, Dr. João K. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele na última semana, numa fazenda lá no estado de Goiás, onde ele recebia uma homenagem e conversou conosco. Veja. E
Tem umas pessoas que passam toda a sua vida trabalhando e ajudando muitos a atingirem resultados. Uma dessas pessoas é o Dr. João Klutkowski, melhor dizer, Dr. João K., pesquisador da Embrapa, aposentado há poucas semanas e um dos idealizadores do sistema Lavoura Pecuária Floresta. Já viu o pesquisador receber mensagem em placa de agradecimento? Pois é, aconteceu, na Fazenda São José, em Bela Vista, Goiás. Eu estive lá com mais 85 produtores rurais e não poderia deixar de conversar com o Dr. João K. sobre essa história brilhante, junto à produção rural brasileira. Fui convidado pela Emater para estarmos junto aqui. Isso aqui fazem, acho que, eu não me lembro bem se foi 10 anos, 12 anos que nós estamos aqui, tá? Isso aqui mudou literalmente o modo de exploração. Eu acredito que seja um dos produtores mais eficientes que nós temos no Brasil, tá? Que consegue fazer as tais 4 safras por ano. Ou seja, faz uma safra de soja, faz de milho, faz uma safra de boi e ainda faz palha para o sistema. Mas a Fazenda São José aqui, da família Donizete, é um exemplo das inúmeras fazendas que nós temos no Brasil. Que isso aqui a gente chama de unidade de referência tecnológica. É onde a gente faz eventos, faz dias de campo, para mostrar ao público em geral. Para você ter noção, nós estamos hoje com 16 milhões de hectares do sistema que é usado aqui. E eles estão distribuídos em todos os biomas brasileiros, mas em todos eles, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, todos os sistemas. São 16 milhões de hectares. Nós temos só essa parte de transferência nos sistemas de integração, nós temos só, o grupo da Embrapa tem mais de 190 no Brasil, tá? Então, durante muito pouco tempo, nós crescemos para 16 milhões de hectares e a tendência é que agora que começa a pegar realmente uma adoção mais forte, é que em pouco tempo nós vamos estar cobrindo 30 milhões de hectares. 30 milhões de hectares representa 50% da nossa área cultivada com culturas temporárias. É muita coisa. Porque o sistema ele é altamente eficiente, porque ele é um sistema que é agronomicamente eficiente, porque ele melhora o ambiente, cada ano você produz mais, você produz melhor. Ele é socialmente muito justo, porque a cada 100, 150 hectares que você faz de integração onde era uma pecuária extensiva, você gera mais um posto de trabalho. Ele é ambientalmente muito espetacular. Eu não sei nem se existe um muito espetacular, tá? Agora já existe, já passa a existir. Porque à medida que nós recuperamos uma área degradada aqui no centro-oeste, no Cerrado, nós deixamos de abrir fronteiras na Amazônia, em áreas que ainda estão preservadas, tá? E principalmente esse sistema de integração, ele é altamente econômico. Porque você faz 4 safras num ano. E fomos conhecendo a Fazenda São José. Mesmo com quase 4 meses sem chuva, palhada bem feita, solo coberto, áreas de preservação e manutenção das fontes de água. Neste cenário, Dr. João K. explica que há recursos para produzir sem nenhum desmatamento no Brasil. Temos 100 milhões de hectares de pasto degradado. Nós temos outros 100 milhões de pasto de média qualidade. Esses 200 milhões de hectares, nós temos aí cerca de 200 milhões de cabeças de bovinos. Esses 200 milhões, se for um pasto recuperado dentro do sistema, manejado dentro do sistema, nós podíamos transformar os 200 milhões de hectares e colocar toda essa boiada em 50 milhões, com muito mais eficiência e menos custo. Então você observa, Fabiano, o tanto que nós temos que crescer. E nós temos que crescer em produtividade. Nós ainda estamos martelando 3 toneladas por hectare de soja. O nosso potencial de muitos produtores já foram de 6 mil quilos. Claro, você não vai pegar a média de 6 mil quilos. Mas nós temos que passar para 4,5. Tá? O nosso milho aqui nessa região está em 200 sacos. Nós temos potencial para 300 por hectare. Então nós temos muito a crescer. Eu digo isso para todo mundo. Gente, será que nós já crescemos? Quanto nós temos para crescer a mais? Será que nós já chegamos nos 50% do nosso potencial? Eu acho que não. Nós temos mais 50%. O mundo precisa de alimento. Nos avise com antecedência. Nós temos calcário, nós temos tudo. Nós temos o homem mais bem preparado, o lavoureiro mais bem preparado e mais eficiente, disposto do mundo está aqui dentro. Tá? Você vê que não importa, ter um ano está ruim de preço, no outro ano, a primeira chuva, ele já acorda e fala, mulher, vamos plantar. Tá? Não tem nada igual no mundo. O Brasil é o líder mundial, tanto em inovação tecnológica, tá? Dominamos o solo de cerrado, criamos o plantio direto.
tropicalizamos a soja que não era tropical. Estamos fazendo 2, 3 cultivos cada pequena temporada de chuva, porque nós temos só 6 meses de chuva. Estamos produzindo palha, estamos criando um animal hoje de primeiríssima qualidade, aquilo que era o zebu, boi bravo, de 5, 6 anos para o abate, estamos abatendo com 2 anos, 2 anos e meio. Já temos o genoma da maciez de carne, já temos a precocidade, entende? Porque a precocidade nossa dependia muito da alimentação adequada. Já estamos com novilhas com 10 meses sendo emprenhadas, tá? Nelore. Tá? Isso não é um produtor, não é 2, são vários, muitos produtores já estão fazendo. Quer dizer, Fabiano, tem muito trabalho, mas tem muita conquista ainda para ser conseguida, tá? O Brasil está de parabéns com essa produção que ele tem, com essa evolução que ele teve. O brasileiro é realmente um povo de raça, de qualidade. Ele enfrenta os desafios e vence os desafios. Uma honra entrevistar o Dr. João K., Dr. João Kluchikowski, um dos pesquisadores mais importantes no país quando falamos do desenvolvimento da agropecuária e principalmente a integração lavoura, pecuária, floresta. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar de uma iniciativa muito importante. Tivemos lançamento aqui no canal do Boi, você vai conhecer como é que esse instituto trabalha. E antes de ir para o intervalo, você vai acompanhar agora as informações de uma tecnologia que garante melhor resultado para o produtor rural brasileiro. Brick Feno, volumoso como você nunca viu. Por ser feito de capim cozido, é o único volumoso que garante alta digestibilidade. E sua compactação em processo industrial torna o transporte muito mais barato. Por exemplo, em um truque de brick feno, você transporta o equivalente a 6 truques de feno comum ou silagem. É fantástico, não é mesmo? Outro diferencial importante é a armazenagem. A baixa umidade do produto final faz com que ele não mofe e possa durar até 1 ano. Basta armazená-lo em local seco. Brick Feno, garantia de coxo limpo em qualquer época do ano. Palatabilidade inigualável. Amigo pecuarista, consulte condições especiais e saiba mais em brickfeno.com.br. Se você quiser ligar, pegue aí o telefone 34 3281 4860. E se você quiser mandar um WhatsApp, anote aí o telefone 34 99188 3001. E também tem o 98686 3002. Brick Feno, o alimento certo para o seu rebanho. Você vai conhecer agora uma parceria que deve garantir resultados positivos para o agronegócio no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste e em todo o Brasil. A reportagem é de Rosa Cabral. O agronegócio e o brinde para um novo momento. E assim, os olhos da cadeia produtiva se voltaram para o lançamento oficial do Instituto MS Agro, focado em unificação. Vocês mostram a responsabilidade que os senhores têm com o nosso desenvolvimento, com o novo Brasil que está se desenhando e um novo Brasil com tantos problemas e problemas que nós já sabemos que temos, mas vamos vencer e vamos vencer juntos e unidos, que não tem outra maneira de fazer isso. A noite regada de conversas e parcerias no Espaço Gourmet do Canal do Boi, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, inova o agronegócio por meio de 2 forças, Instituto MS Agro e a Associação de Empresas de Assistência Técnica Rural, com 51 empresas associadas. O Instituto ele dá um suporte para nós muito forte. Nós temos profissionais dentro da agronomia multidisciplinares. Então nós podemos ter doutor em fertilidade do solo, nós podemos ter doutor em doenças de plantas, em pragas. Estamos agora também com a estruturação para trazer uma parte de ensino para dentro do Instituto, onde esse projeto vai formar profissionais até para trabalhar nos nossos escritórios e também dar um trabalho de aperfeiçoamento aos funcionários dos clientes das fazendas, onde vamos trabalhar com plantabilidade, aplicabilidade, noções também socioambientais. Temos muita coisa aí para
para fazer. No mapa, as regiões destacadas, que vão receber as assistências técnicas. O setor é carente da transferência do conhecimento, isto é, a compilação da pesquisa científica chegar com precisão à demanda do campo. A consultoria, a transferência de informação é muito importante para que a gente possa ter aumento de produtividade. Isso é tão verdade que você está vendo que a nossa produtividade está estagnada. Nós não estamos conseguindo passar dos 50 sacas por hectare, nós vamos chegar. E tem produtor que chega a 80, 90, então o que falta é essa transferência. E nisso é que a gente vai atuar muito forte. Então a gente precisa do apoio de todas as entidades, em especial aqui do canal, que vocês tenham uma oportunidade de levar essa informação e a gente quer ser parceiro nesse negócio. Na parceria está a produtora Maria Eloá Rigolin. Faz integração lavoura-pecuária-floresta em Viema, Mato Grosso do Sul. E fazer parte do projeto representa fomentar o setor agro-brasileiro, diz ela. E nós, que estamos na agricultura, na agropecuária como um todo, a integração lavoura-pecuária e floresta é a grande solução do nosso país. Nós temos tecnologias e elas precisam ser aplicadas, mas se as pessoas não aderirem a ela, não entenderem, não fazerem gestão, planejamento, ela fica sem sentido. Fala-se muito em agricultura 4.0, fala-se muito na inserção de novas tecnologias no campo, não só na produção, mas nas ferramentas e nos instrumentos. E eu acho que o Instituto tem um potencial incrível de reunir, através das assistências, essas demandas e discutir com essa rede de ciência e tecnologia para que a gente possa auxiliar no desenvolvimento. O Instituto MS Agro atende, em média, 3.000 agricultores por todo o estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo aí pelo menos 2 milhões de hectares. E uma das preocupações é levar ao homem do campo tecnologias que vão de encontro com a sustentabilidade. O mundo hoje está de olho no Brasil. Então, se a gente não tratar uma agricultura com a preservação do meio ambiente sustentável, o nosso negócio, o agronegócio pode cair muito. E aqui nesse instituto nós estamos buscando isso, tecnologia de ponta, onde não agredir o meio ambiente. De Campo Grande, Rosa Cabral. Sucesso para o Instituto MS Agro. E olha, nós vamos para o intervalo comercial. Antes de irmos, você acompanha agora informações. Você que é produtor rural e precisa de equipamentos que melhorem, que otimizem a logística, a segurança e principalmente o resultado, você tem que prestar atenção agora nesse recado do Éder Campos. A CSJ, empresa reconhecida no mercado de equipamentos para fábrica de ração desde 1997, agora está com uma novidade: a mini fábrica CSJ 1000, um equipamento compacto, digital e robusto, produzida com chapas de aço carbono que garantem maior durabilidade sem reparos. Utiliza pouco mais de 2 metros quadrados e tem painel elétrico integrado, pronta para ligar na energia e produzir 1 tonelada de ração por hora. Isso mesmo, hein? 1 tonelada de ração por hora. Além disso, a Mini 1000 tem entrada de alimentação ergonômica, que torna o trabalho mais simples e mais ágil, e vem pronta para integrar uma balança digital. Olha, sem dúvida, o melhor custo-benefício do mercado. A CSJ 1000 é completa. Alimentação ergonômica, moega, moinho, misturador e ensaque. Tudo em um único equipamento. Produtor rural, aproveite a promoção de lançamento e economize até 35% produzindo a sua própria ração. Retorno garantido. Ligue agora, financiamento direto da fábrica em 12 parcelas, sem burocracia. Olha, e atenção, hein? Esta promoção de lançamento é por tempo limitado. Mini 1000 da CSJ, compacta, completa e robusta. 1 tonelada por hora, com o melhor custo-benefício do mercado. Aproveite esta oportunidade. Ligue agora, 64 3622 4040 ou acesse www.csj.ind.br. CSJ, a melhor máquina de ração do mercado.
Momentos finais da Agricultura BR, eu já vou mostrando rapidamente para não estourar o tempo aqui. Pode colocar soja aqui na tela. Soja está caindo agora um pouco menos, recua entre 2 e 4 pontos. Mais tarde, às 16 horas, eu falo mais sobre soja. Muda para o dólar. Vamos ver como é que está o dólar agora. O dólar também recuava, agora vem para R$ 4,16 mais 8, queda de 0,35%. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Você já sabe, nós voltamos mais tarde às 16 horas, porque este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!